Em primeiro lugar, eu quero pegar numa questão que me parece que se tem de ter em conta. Todos os Estados procuraram sempre obter informações que algumas pessoas, por boas ou más razões, procuraram esconder. Se não houver escutas telefónicas, e antes das escutas telefónicas, havia a abertura de correspondência, por exemplo. Ou durante o século XX em Portugal, e não vamos cingir ao Estado Novo, temos a República, a Primeira República, nós temos formas de obter informação, umas que passam por prisões que não são validadas judicialmente, outras por tortura mesmo, e por outras formas de pressão sobre as pessoas para obter determinado tipo de informações. Quando nós estamos numa democracia, a necessidade de obter informações sobre atos que se estimam ou que se calculam criminosos existe. E, portanto, eu não consigo perceber e fico mesmo até um bocadinho transtornada quando vejo políticos eleitos que se apresentam a eleições a dizer e que vivem numa democracia, a fazer comparações e, sobretudo, a dizer que aquilo que está a acontecer agora é o mesmo que acontecia durante o tempo da PIDE. Também podiam recuar mais um bocadinho, ir às polícias de informações e às polícias dos ministérios que antecederam a PIDE, quer no Estado Novo, quer na Primeira República. É claro que escutas não havia, mas havia a tal abertura de correspondência. O que está em causa não é que a PIDE tenha feito escutas, era porque é que a PIDE fazia escutas. O objetivo é que não era, aos nossos olhos, pelo menos aos meus, que vivem numa democracia, é que o objetivo não era legítimo. Era apurar o que é que as pessoas pensavam. Eu acho que as pessoas são livres de pensar o que querem. A PIDE não fazia escutas para descobrir se as pessoas estavam a praticar atos criminosos. Não, a Polícia Judiciária também fazia. Quer dizer, essa era a área da Polícia Judiciária. Quer dizer, o que nos deve levar a uma condenação no caso da PIDE é porque é que ela fazia aquelas escutas e como é que as usava, não é? Em relação às pessoas. E como, para lá daquilo que eu via do ponto de vista político, e sendo uma polícia política, tinha esse objeto, mas não foi apenas o ponto de vista político que usou. Usou também informações de caráter da vida pessoal e íntima das pessoas. Nós somos o país em que um secretário-geral de um partido comunista foi destruído por ser homossexual. E esta informação foi usada quer pela PIDE, quer pelo próprio Partido Comunista. Portanto, não vamos comparar o que não é comparável. E isto, numa democracia, é um exercício que de todo me revolta. Pronto. Portanto, acho que vamos pôr as coisas no seu devido campo. Passando agora para as escutas, eu acho que, em algumas circunstâncias, mas isto é mesmo um achismo da minha parte, acho que nós, em alguns casos, temos assistido a isso. Me parece haver um abuso do recurso à escuta. Parece-me haver, é um achismo meu, parece-me haver um abuso do recurso à escuta. Não sei se por facilitar a investigação, se por ser mais fácil obter prova através da escuta do que através de outros meios de investigação, se, tal como há um jornalismo muito sentado, às vezes também haverá uma investigação muito sentada, não é? Mas, dentro disto que me parece ser um achismo, é a minha opinião. Realmente, nisso estou como o Luís Rosa, gostava muito de saber se é possível, e se foi possível, e se de facto aconteceu João Galamba ter estado sob escuta durante 4 anos. É uma coisa mesmo que quero saber, porque não é normal em lugar nenhum do mundo. Não sei se é verdade e quero saber se isso de facto aconteceu. Mas também me parece que nós, perante factos que correm mal, procedimentos que não são corretos, não podemos fazer aquilo que é sempre uma certa tentação do momento, que é ir a correr, mudar o quadro legal, Não, nós temos de penalizar quem, dentro do quadro legal que temos, não procedeu como devia. Isso parece-me ser óbvio, não é? A tentação de ir a correr, mudar procedimentos e quadros legais,
Não, primeiro vamos ver o que é que dentro do nosso quadro legal, porque como em muitos outros casos nós muitas vezes percebemos isso, aquilo que nos acontece muito frequentemente é que o quadro legal que temos não é respeitado. E quando o quadro legal que temos não é respeitado, de imediatamente temos as pessoas a pedir para o quadro legal ser mudado. Não me parece que o quadro legal que tenhamos alguém possa ser escutado durante 4 anos, e também não sei se foi escutado de facto durante 4 anos, mas acho que esta é uma questão que, como cidadã, gostava de ter essa informação. Depois, temos, em relação mesmo à questão que temos no Ministério Público neste momento, claramente, e subscrevo muito aquilo que foi dito, temos uma questão de liderança ou de falta de liderança. Talvez seja mais de falta de liderança do que das características da liderança. Eu creio, aliás, que porventura o ato de governo mais importante que vamos ter nos próximos tempos é a escolha da pessoa que vai substituir Lucília Gago. Já sabe que ela não se vai apresentar, não será reconhecida, e, portanto, quem é que vai ser a próxima pessoa à frente da PGR? Porque temos e precisamos de trazer mais calma, mais tranquilidade à PGR e ao Ministério Público e mais serenidade, não é? Tirá-lo do foco das polémicas, embora temos de entender o seguinte: numa democracia, a PGR estará sempre sob escrutínio e sob discussão. Não me choca nada que se discuta. Agora, eu quero um Ministério Público forte, porque nós, em democracia, precisamos de um Ministério Público forte, mas com uma direção que não pareça, às vezes, tão aleatória ou tão vaga quanto tem sido no caso de Lucília Gago. Depois, gostava de desenvolver aqui mais uma outra questão, que se passa pelo crescimento do intervencionismo político em áreas como a justiça, mas como preciso de alguns minutos para desenvolver isso, quero perguntar-te se temos ou não um convidado em linha. Ainda não temos, iremos ter daqui a minutos, o nosso professor vai tratar disso daqui a nada, mas precisavas agora, podíamos ir, Helena, em todo caso, podemos aqui recorrer ao Hugo para algumas opiniões que já nos estão a chegar por e-mail e podem ajudar-nos até aqui a relançar e a repensar a discussão que estamos a ter sobre o segredo de justiça e o interesse público. Exatamente, uma por e-mail, uma via também comentário na nossa transmissão no YouTube. Começamos então pelo e-mail que recebemos através do endereço ouvinte@observador.pt. Uma opinião do Nuno Ramos que diz: tanto o ladrão é o que rouba a fruta como o que fica a guardar o pomar. A comunicação social passa sempre incólume nas acusações das violações dos segredos de justiça. Deixa também, de alguma forma, um recado: não vale a pena chorarem ou apregoarem por reformas quando o problema é da formação moral das pessoas. Tudo passará e tudo ficará na mesma. Esta é a opinião do Nuno Ramos através do e-mail ouvinte@observador.pt. Ainda duas opiniões em uma, por parte do Nuno Luso, aqui através do YouTube. Ele pergunta: quem tem medo das escutas, de verdade, é porque eventualmente tem o rabo preso, e passa aqui a expressão. A culpa é dos portugueses que colocam estes tipos no poder, e para além disso diz também que quem quer ser político e não ser escrutinado, é melhor não ir para esta atividade. O segredo de justiça, de acordo com este ouvinte, o Luís Luso, não deveria existir na política. Que respeite, já que são assuntos que dizem respeito a todos nós, e assim sendo, concorda com a publicação das escutas. Há aqui muitas opiniões. Precisamos de 2 minutos para termos o Francisco Teixeira da Mota connosco, ainda não está disponível. Não sei se o que tens para dizer consegues em 2 minutos. 3, eu acho que consigo. E também se prende um bocadinho com a natureza do programa que fizemos ontem, que acabou também aqui a ser discutido num ponto muito particular, e que se passa com uma crescente tentação de intervenção dos agentes políticos em decisões de entidades que víamos e que temos como independentes. Nós ontem aqui acabámos a discutir, independentemente de tudo o que se achar, sobre a forma como as gêmeas luso-brasileiras tiveram acesso àquele tratamento, se deviam ter ou se não deviam ter, mas há uma questão que para mim é particularmente importante, que é saber se o poder político pode ter tido uma intervenção para determinar
um tratamento clínico, ou seja, houve médicos que sabia que eram contra a administração daquele medicamento e se o poder político pode ter influenciado para que fosse administrado um outro medicamento contra a opinião nomeadamente dos responsáveis do serviço daquele hospital. Portanto, entre o poder político e o conhecimento técnico e a avaliação técnica. Pronto, eu sei que isto é no campo da saúde, é uma coisa que me deixa ficar muito perplexa e surpreendida e preocupada, porque até podemos pensar, não, foi um tratamento para o medicamento era muito melhor, mas se o poder político pode influenciar para que se dê um determinado medicamento, também pode influenciar para que não se dê. E, portanto, aí é uma das coisas que quero mesmo perceber, porque há esquemas para que as pessoas que levam tratamentos excepcionais, isso seja autorizado e responsabilizado. Portanto, se ultrapassaram esses procedimentos, é uma coisa que preciso de entender. E aqui, que nós temos, e o José Manuel falou bastante nisso na apresentação que fez, e que é, às vezes, parece haver um certo fascínio por outras formas de organização daquilo que é o Ministério Público. O José Manuel deu aqui, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, em que o procurador faz parte da estrutura governativa, mas há uma questão, os juízes também são eleitos, ou seja, são sistemas diferentes. Nós aqui, neste momento, às vezes, parece-me haver uma certa tentação francesa por um Ministério Público que está organizado de outra forma, mais politizada, sem dúvida. Agora, temos de entender quais é que são as implicações disso. O sistema que temos, eu creio que tem virtudes, tem frequentemente problemas de funcionamento, mas não vejo que ganhemos alguma coisa em dar mais poder aos políticos para condicionar, para dirigir ou intervir. Aqui tem que ser muito cuidado com os verbos, mais no Ministério Público. Regular. Também não. Não é regular. Não é regular. Também não é regular. É mais intervir. Pronto. E eu acho sempre que nestes momentos as pessoas devem fazer um exercício. Pensem no político ou na política que menos queriam ver no poder. E depois pensem se querem, caso esse político ou essa política ou esse partido chegue ao governo, se essa proposta legislativa de mudança que agora defendem com tanto empenho, se querem pôr-lhe isso nas mãos. E eu acho que as pessoas deviam fazer mais este exercício. Porque muito daquilo que muitas vezes vemos as pessoas indignadas não é correto isto estar-nos a acontecer a nós. Como? Como é que isto nos está a acontecer a nós? E acho que particularmente devemos pensar, quando vemos um grande partido como é o Partido Socialista, a ter este discurso da conspiração. Não é a mesma coisa o Partido Socialista ter ou o PSD, caso o tenha. Na Madeira talvez um pouco, não é? Sobre os casos da Madeira, mas como é a nível regional é diferente. Não tem o mesmo impacto para a confiança no sistema que um partido como o Partido Socialista tenha este tipo de discurso, ou o PSD, do que se forem partidos dos extremos, ou pequenos partidos. Portanto, eu acho que temos de ter algum distanciamento em relação a estas questões muito instantâneas, de indignação muito instantânea. Eu acho que temos de ser mais severos a condenar quem viola os procedimentos, mais severos e mais rápidos, a penalizar, a desvalorizar nas suas progressões nas carreiras, todas essas coisas. Agora, esta ideia do vamos a correr mudar isto preocupa-me bastante, até porque acho sempre que devemos ter o tal pensamento que recomendei. Pense sempre estas alterações todas que se estão a propor, quando alguém que politicamente, que um de nós mais abomina, e certamente não abominaremos todos os mesmos, felizmente, um dia se sentar em São Bento
É esse quadro que lhe queremos dar?